minha casa não pode faltar um pão de alho e Santa Massa pra gente churrasquear. Churrasco com pão de alho e Santa Massa é incomparável. Não pode faltar É o mais gostoso que de carne, virão, passada, linguiça, quase fina e guaraná. crocante por fora, cremoso por dentro. Escolha Santa Massa, o legítimo pão de alho. Grupo SCN, um mundo de audiência. Nosso SCN Esportes Notícias, edição desta quinta-feira, né? Já estou perdendo, o tempo voa, né? Hoje é quinta-feira, 14 de janeiro de 2016. Nos meus destaques, não esqueci, hoje também às 18h30, tem uma reunião importante na Associação Comercial Empresarial de Santa Cruz do Rio Pardo com o assunto segunda FENESC, a Feira de Negócios da nossa cidade. Está chegando a hora, né? Terça-feira começa a festa e daqui a pouquinho, ao meio-dia, tendo tradição, estarei com o Dr. Renato Mardegan no programa aí do... Vamos estar falando mais sobre isso. Em entrevista do dia hoje, temos o prazer de receber aqui nos estúdios da TV SCN, ex-prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, Adilson Donizete Mira. Atualmente ele está presidente interino do PSDB aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. Adilson, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite, um prazer recebê-lo novamente aqui nos estúdios do nosso Grupo SCN. Muito bom dia, Cláudio, o prazer é todo meu, viu? É uma alegria estar aqui com a sua equipe, uma alegria estar aqui com os seus internautas para partilhar boas informações. Legal. Adilson, primeiramente, a gente teve a informação nos últimos dias, o presidente do partido, Luiz Carlos Novaes Marques, vereador Psyu, ele acabou renunciando à presidência e você assume de forma interinamente até que uma eleição nova seja convocada, ou já foi convocada, você vai nos explicar. Primeiramente, as pessoas perguntam, qual foi o motivo da saída do Psyu? Teve algum pedido do Adilson? Teve algum pedido do partido para que Psyu abandonasse esse cargo? Um motivo, ele se deu pelas reclamações do próprio Psyu, que ele estava sobrecarregado, carregando o piano sozinho do partido, ele e o Gaglione fazendo tudo. E, além disso, o Psyu ele é representante do PSDB como delegado, junto ao diretório estadual. Ele é representante do PSDB local, junto à coordenadoria em Ourinhos. Além da presidência do PSDB, também ele era membro da Comissão de Finanças da Câmara Municipal e vereador. Então, lá no dia 5 de dezembro, vou contar uma rápida história, Claudinho, talvez possa esclarecer isso com fatos. No dia 5 de dezembro, último agora, sábado de manhã, falei, Psyu, eu precisava conversar com você porque eu quero levar um documento que vai te ajudar. Nós três fomos multados, eu, Psyu e a Shirley, que também foi secretária municipal de esportes, por uma denúncia junto ao Tribunal de Contas. E graças a Deus eu consegui me livrar de uma multa de R$5.000. Só que o Psyu sofreu a multa e a Shirley também. Então, quando eu vi essa publicação, eu falei, Psyu, você pode me receber? Posso, sábado, dia 5, na Câmara. Como ele já foi condenado a pagar essa multa, eu acho que a gente tem que ajudar um outro, principalmente porque foi uma condenação, Cláudio, injusta. Tudo que o Psyu fez em relação à arquibancada da Esportiva e a Shirley, e nós, no nosso governo, foi tudo correto. Mas a multa vinha vindo. E, junto com o João Gabriel, nós estivemos na Câmara Municipal, e o Psyu nos convidou para entrar no seu gabinete. Quando eu entrei no gabinete, vi aquele mundo de papel, o Psyu logo foi dizendo, falou, olha, eu não tenho tempo, e aí o Psyu reclamou da falta de tempo, para dar continuidade a essas documentações todas, fruto de requerimentos que ele fez. Então, fiquei impressionado com a quantidade de documentos que o Psyu tinha no gabinete parado. E Psyu, acho que chegou a hora, então, até mesmo por uma série de coisas que está acontecendo no PSDB, você passar a presidência para frente. Na hora, com tranquilidade, o Psyu até olhou para o João Gabriel e falou, eu aceito. João Gabriel, você pode fazer a minha carta de renúncia? E o João Gabriel explicou que ele iria fazer uma viagem e, voltando da viagem, faria isso. Então, esse foi o fato que aconteceu naquela manhã de sábado na Câmara Municipal, Cláudio. Até que ponto também, o senhor já explicou alguns dos motivos, mas uma declaração dada pelo vereador Leandro Mendonça, nesse mesmo microfone que o senhor está ocupando hoje, nesse mesmo espaço, o Leandro, que dizem, depois a gente vai falar mais disso no final do programa, claro, é cotado para ser um possível vice, compor uma chapa com você. E o Leandro disse aqui que só iria para o PSDB se o Psyu deixasse a presidência.
Teve essa conversa também nesse dia? Psyu chegou a falar alguma coisa? Nesse sábado não, porque se a gente comparar com a data da entrevista do Leandro Mendonça, essa entrevista aconteceu depois do dia 5. Então, nesse dia, não teve. Evidentemente, para ser muito transparente, é claro que isso ajudou, né? Porque o Leandro Mendonça é uma liderança importante na cidade, ele tem pensamentos diferentes do Psyu, mas claro que isso somou aquela entrevista que ele concedeu aqui no SCN, não tenha dúvida nenhuma que foi importante nessa mudança, nessa renúncia do Psyu. Legal. Agora, como a gente disse no início, o senhor ocupa de forma interina a presidência. Já foi marcado uma nova eleição, tem candidato, você tem interesse em continuar na presidência? Então, não foi marcada uma nova eleição, portanto, não tem candidato. E dia 20 de janeiro, no aniversário da cidade, nós vamos escolher um período da manhã ou um período da tarde, nós vamos nos encontrar justamente para organizar isso. Dia da eleição, os possíveis candidatos, e hoje eu não tenho interesse. Hoje. Mas até dia 20... Posso mudar de ideia, mas hoje eu não tenho interesse. Tanto é que eu já apresentei isso para todos os membros do diretório, da Comissão Executiva Municipal, para que cada um possa apresentar o seu nome também, porque eu acho que é muito importante abrir o partido, tornar o partido o mais transparente possível, e isso, sem dúvida alguma, acaba potencializando o PSDB, que sempre foi muito forte em Santa Cruz, e ele precisa continuar assim. Por que hoje você não tem interesse, Adilson? Primeiro que eu não tinha planos. Você vê, Cláudio, que na minha trajetória política, eu nunca fui presidente de um partido. Então, eu nunca me interessei em presidir um partido e não fazia planos para assumir a presidência. Então, eu fui surpresado com essa necessidade e por isso que ainda não desenhei, não me organizei completamente para ter uma decisão muito clara, um sim ou um não. Eu não quero que você responda ainda se você vai ser pré-candidato à prefeitura ainda, não quero. Mas eu vou fazer algo relacionado a esse assunto. Essa possível pré-candidatura à prefeitura interfere nessa sua decisão de repente, ser presidente do partido ou não? Não interfere. Na verdade, nós vamos pegar, por exemplo, o Aécio Neves, que nós sabemos que é um pré-candidato à presidência da República, e ele assumiu a presidência nacional do PSDB. Então, nós vamos perceber que muitas vezes isso não tem muita conotação. O Pedro Tobias é presidente estadual do PSDB em São Paulo e não é candidato ou um pré-candidato a governador do estado, até onde eu sei. Um passarinho me contou que o Pedro Tobias, já que o senhor citou, o presidente estadual do PSDB, disse que não gostaria que o Psyu deixasse a presidência do partido. Parece que teve uma ligação com o Psyu, o senhor tem essa informação? Eu não tenho essa informação. Se isso for verdadeiro, é absolutamente natural, né? Umas pessoas aplaudiram a decisão do Psyu, que renunciou. O Psyu não pediu um licenciamento. Então, do ponto de vista jurídico, não tem volta. Mesmo o próprio Psyu já disse isso, o Aécio Neves gostando ou não, o Pedro Tobias ou não. Evidentemente que é uma voz importante dentro do partido, mas a decisão vai ser da Comissão Executiva Municipal. Adilson, quem pode pleitear a presidência do PSDB hoje, aqui em Santa Cruz? Olha, qualquer vereador pode pleitear, está lá na Câmara, então o Marco Cantor pode pleitear, o Teco pode pleitear, nós temos o professor Carlinhos, que já foi candidato a vereador, pode pleitear, enfim. Não é qualquer filiado ao partido que pode ser presidente. Tem um prazo e nesse momento eu estou estudando exatamente qual que é o procedimento da eleição, até para saber quem tem condições, quem não tem condições legais para pleitear a presidência do PSDB. Que eu ouvi em algum lugar, ou eu li tanta informação, acho que até o Psyu falou, que parece que para ser candidato teria que ser da executiva. O Psyu, na reunião que nós fizemos antes da passagem de ano, 22 pessoas, eu fiquei impressionado, Cláudio, uma reunião marcada às pressas, um período de férias, alguns viajando, e o PSDB conseguiu reunir 22 lideranças. E nessa reunião o Psyu comentou que apenas pessoa da Comissão Executiva Municipal, se não acontecer uma eleição dentro de 90 dias, de acordo com as explicações do Psyu, ele retorna na presidência. Eu confesso que ainda não li, apenas o artigo 32
do estatuto, que traz claramente que tem que acontecer em 90 dias. Então, eu venho estudando para até mesmo até o dia 20 apresentar algo bem concreto, palpável na lei, para que nós possamos decidir. Alguém, se fica à vontade, se não quiser divulgar o nome também, a gente entende, mas alguém já te procurou, falou, Adilson, se não tiver com dificuldade, eu topo essa parada, se você não for, eu topo, tem algum nome assim, ou realmente hoje vocês não têm ninguém? Não, espontaneamente, uma pessoa fala assim, eu quero colocar o meu nome, não, né? Mas comentários, por que não o Carlinhos, por que não o Teco, por que não deixar o Psyu voltar, né? Então, comentários de bastidores, né? Mas não espontaneamente a pessoa fala, olha, eu quero colocar o meu nome. É claro que o senhor citou o nome aí para ser simpático, mas acho que não passa pela cabeça de ninguém Marcos Cantor ser o presidente do PSDB, apesar de hoje ele ser um vereador do seu partido, ele ser um vereador tucano. Ah, sim, eu acho que com bom senso, né? O próprio Marcos Cantor certamente não vai fazer isso, até pelo clima, né, que gerou nesses últimos 3 anos. Eu acredito que falta aí uma legitimidade. O senhor, com uma grande liderança do partido hoje em Santa Cruz, talvez a maior liderança do PSDB, se decepcionou com as atitudes de Marcos Cantor durante esses anos como vereador? Olha, eu muito mais com a organização do PSDB. É cultura. E aqui não estou falando do Psyu especificamente, ou do Marcos Cantor, ou do Teco. A cultura nossa no Brasil é a desvalorização do partido como trampolim para chegar num cargo. E sendo que nós já temos uma lei, Cláudio, desde 96, temos um estatuto muito bem feito, que o partido, ele precisa, em relação à bancada, por exemplo, na Câmara Municipal, fazer o quê? Ter um programa, ter uma base, e reunir o diretório para orientar qual deve ser. É o diretório que deve orientar a posição da bancada, por isso que existe um líder da bancada, na Câmara Municipal. Então, o que acontece? A bancada, né, o Teco, o Marcos Cantor, o Psyu, hoje o caminho legal é buscar no diretório. No diretório existem pessoas que podem contribuir com os 3, com a qualidade da votação. Exemplo, nós temos um doutor Nelson, um delegado aposentado, foi vice-prefeito municipal. Ele tem algo a contribuir? Eu creio que sim. Nós temos um Kim Marinho, que foi presidente da Câmara, foi candidato a vice-prefeito, inclusive. Ele tem condições de participar de uma reunião e colaborar com a discussão de projetos? Sim. Nós temos o próprio professor Carlinhos, que é diretor de escola, professor, candidato a vereador, que já foi delegado estadual junto ao Conselho da Criança e Adolescente. Ele tem condições técnicas, inclusive, de colaborar com a confecção de projetos, com a posição do PSDB na Câmara? Eu creio que sim. Sem dizer a Maura, que foi vice-prefeita, que foi vereadora, que trabalha na CDHU e que, como prefeita, ela tem condições de analisar e colaborar com a qualidade da votação da bancada do PSDB? Eu creio que sim. Sem dizer outras pessoas, jovens que estão chegando, esses jovens que têm uma visão diferente do mundo, uma linguagem nas redes sociais, donas de casa que sabem qual é o preço do pão lá na padaria, quanto que custa uma lata de óleo. Então, essas pessoas, esse grupo bem diferente, heterogêneo, eu acredito que eles teriam condições de manter a bancada unida, posicionando. E a lei diz o seguinte, o diretório pode tomar 2 atitudes. Essa votação é fechada. O que o diretório, evidentemente que os vereadores vão falar, evidentemente que os vereadores também vão defender o ponto de vista deles, mas isso tudo vai construir uma posição. E a bancada vai para a Câmara de que maneira? Fechada. Em algumas votações, em outras votações que o diretório entender, aberta, cada um vota do jeito que quiser. Mas existe fundamento legal para isso hoje, Cláudio, que embora não faça parte da nossa cultura, é isso que eu vou propor para o diretório nesse novo PSDB, é que diante de tudo isso que está acontecendo, eu acredito que ele vai sair mais fortalecido e mais unido. 2 nomes, né, fortes para entrar no PSDB, nós já citamos um, é o Leandro Mendonça, e o outro é do vereador Murilo Costa Sala, e o Psyu também, ele nunca escondeu isso, que ele é contrário à entrada desses 2 novos no partido, a não ser que um deles que entre seja vice na chapa. Ele não gostaria de ter esses 2 nomes como candidatos, que segundo ele não seria justo com os atuais membros do partido que têm intenção de ser vereador.
Como que você vê isso? Qual que é a sua opinião sobre a possível chegada do Leandro e do Murilo? Bom, vamos lá. Primeiro que, tradicionalmente, a bancada, eu escutei, inclusive, o Psyu falando de possível 3 cadeiras nas próximas eleições. Eu quero lembrar que o PSDB fez 6 cadeiras. 6 cadeiras. Então, se for bem organizado, o PSDB pode voltar ao que era na Câmara Municipal, conquistando uma quantidade importante na Câmara de Vereadores. O Murilo quer entrar pelas portas da frente. O Leandro Mendonça quer entrar pelo PSDB de bem com todo mundo, com paz com todo mundo, porque ele quer fazer o bem, né? Então, essa decisão do Psyu tem que ser respeitada enquanto um voto, e merece todo o respeito. Agora, o bonito de viver numa democracia é que nós vamos ouvir o conjunto do partido. A sabedoria não está na inteligência de um. A sabedoria não é individual. Aliás, a inteligência é individual, mas a sabedoria, ela está no grupo, no coletivo, onde as pessoas vão ponderar. Então, eu acredito que o PSDB tem condições de fazer mais cadeiras, 6 cadeiras. Segundo, na minha opinião, o Murilo e o Leandro, eles são qualificados para pleitear a prefeitura, vice-prefeitura ou a Câmara de Vereadores. Na minha opinião, eu vou ser voto favorável para acolher os 2. E é dessa maneira que eu penso, Cláudio. Quando a gente está entrando no ano eleitoral e quando a gente conversa com as pessoas, principalmente aí pessoas que acompanham política, formadores de opinião, a gente fala a eleição para a prefeitura de 2016. É claro que a maior parte das pessoas responde, é até natural isso, que o Tacílio é o favorito, porque geralmente quem tem a máquina na mão é o favorito. Aí a gente fala assim, mas e quais os nomes aí para brigar com o doutor Otacílio? Quem poderia atrapalhar a caminhada do doutor Otacílio? E é unânime, todo mundo fala, olha, a única pessoa que poderia atrapalhar, não sei nem se vai ganhar, mas que pode dar trabalho, é o ex-prefeito Adilson Donizete Mira. Mira, você tem essa consciência que talvez hoje você seja o único nome para brigar nas eleições com o doutor Otacílio? E mais, você tem essa vontade? Você responde já depois do intervalo. Leia o SCN Notícias, jornalismo inovador e independente, toda semana para você.